Olá, muito boa noite. Dando continuidade àquela nossa ideia de fazer uma biografia dos grandes personagens, de alguns dos grandes personagens da nossa história. Hoje vamos continuar falando de alguns sanitaristas de renome internacional que fizeram um grande trabalho pela saúde no Brasil. E hoje vamos falar de Emílio Ribas. Emílio Ribas foi também um dos grandes sanitaristas brasileiros que no fim do século XIX, início do século XX, lutou bravamente em conjunto com Oswaldo Cruz, Adolfo Lutz e Vital Brasil, alguns dos quais nós já falamos em vídeos anteriores. Esses sanitaristas e médicos brasileiros lutaram para a erradicação das epidemias e endemias que assolavam o Brasil naquela época, época em que o Brasil se encontrava em péssimas condições sanitárias, péssimas condições decorrentes da saúde, da educação da população, além da chegada constante de imigrantes que chegavam ao Brasil através do Porto dos Santos, e uma época em que os recursos destinados à pesquisa científica eram realmente muito escassos. Emílio Marcondes Ribas nasceu na cidade de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo, no dia 11 de abril de 1862. E veio a falecer na cidade de São Paulo em dezembro de 1925. Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em janeiro de 1887 e iniciou sua carreira profissional como médico clínico geral em cidades no interior do estado de São Paulo. Ele foi um dos criadores do Instituto Butantan, na cidade de São Paulo. Esse instituto tem renome internacional, se destaca pela pesquisa biológica e em outros campos como biomedicina, biotecnologia e farmacologia. Ele combateu a febre amarela através do combate ao mosquito transmissor da doença, o mosquito Aedes aegypti, nas cidades paulistas de São Caetano, Pirassununga, Pilar, Campinas, Jaú e Santos, entre outras. Por esse combate à doença, ele foi nomeado diretor do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo em 1898. Apesar da forte oposição daqueles que acreditavam que aquela doença era transmitida através de contato pessoal, inclusive a própria imprensa afirmava isso, ele conseguiu comprovar que ela era transmitida por meio do mosquito, utilizando para isso o próprio corpo, tendo se deixado picar por um mosquito infectado, ele e mais alguns companheiros, entre os quais Adolf Lutz e outros voluntários, e através desse processo ele conseguiu comprovar que a sua tese estava correta. E em decorrência do seu trabalho, Oswaldo Cruz também conseguiu erradicar essa mesma doença na cidade do Rio de Janeiro,
através da eliminação dos focos do mosquito que também infectavam aquela cidade naquela época. Emílio Ribas também, após constatar que o clima de Campos de Jordão era um clima muito benéfico para as doenças populares, colaborou para a fundação do Sanatório de Campos de Jordão, sanatório esse que se destinava ao tratamento da tuberculose, e foi um dos idealizadores da estrada de ferro que liga aquela cidade a cidade de São Paulo e a outras cidades do Brasil. Além disso, ele também tem seu nome ligado à implantação da seção de proteção à infância, à Inspetoria Sanitária Escolar, ao Serviço de Profilaxia de Tratamento de Tracoma e à seção de Engenharia Sanitária. Como se pode ver por esta série de palestras que estou apresentando, o Brasil possui capacidade intelectual de renome internacional e, se não consegue uma maior desenvoltura nesse campo e uma maior expansão dos seus conhecimentos e divulgação desses conhecimentos, trata-se simplesmente por escassez de verbas desse setor que se destina à pesquisa científica, que é uma característica essa falha é uma característica das nossas instituições políticas, que realmente nunca deram valor a esse tipo de pesquisa, e podemos dizer até que não dão valor à educação, nunca deram valor à educação como um todo. Isso ocorreu no passado e continua até os nossos dias. Era isso que eu queria dividir com vocês. Tenham todos uma boa noite e até o próximo vídeo, se Deus quiser.